Então, antes de começar ali, eu só queria organizar o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Basicamente dois momentos. No primeiro momento, eu ainda vou falar um pouquinho sobre rapidez e a momento transversal, né? E como é que a gente vai escrever, então, as variáveis de Mandelstam, né? Que aparece na seção de choque subprocesso, na maneira invariante. Escrever as variáveis de Mandelstam em termos da rapidez e do momento transversal das partículas, né? Principalmente as do estado final. E definir, na verdade, seção de choque invariante também, só mostrar como é que a gente constrói ela. E depois fazer a aplicação de um processo hadrônico, né, de produção hadrônica, que é a produção de dileptons em hadrons, né, em colisões hadron-hadron, que é o processo Brownian, certo? Então, vou começar com a primeira parte, que é a questão da rapidez, e as variáveis de Mandel estão escritas em termos da rapidez e a seção de choque invariante. No final da aula passada, a gente mostrou, né, que a energia e a componente Z do momento, do trimomento, né, das partículas pode ser escrita, então, em termos da massa transversa e da rapidez da partícula desta forma, né? A energia é a massa transversa cosseno hiperbólico da rapidez, e o PZ, né, é a massa transversa seno hiperbólico da rapidez. Eu mostrei muito rapidamente que a rapidez se transforma aditivamente sob boosts, né? A partir da definição da massa transversa e da rapidez, a gente pode então analisar a seção de choque invariante, né? As seções de choque totais são quantidades invariantes, mas as diferenciais, né, podem não ser. Por exemplo, a seção de choque diferencial em termos do ângulo, né, sólido, ou a seção de choque em termos da energia, né, a seção de choque diferencial em termos da energia. Então, é desejável que a gente construa uma seção de choque que seja completamente invariante. Sempre que de variante, eu estou falando aqui de Boost ou sobre transformações, né? De relativísticas, certo? Independente do sistema de referência. Então, a gente vai mostrar explicitamente, né, que uma seção de choque invariante ela é obtida pelo produto da energia, né, do processo, multiplicado pela seção de choque sim diferencial, D3 sigma, D3P. Então, a seção de choque em termos diferencial em termos do momento, né, do trimomento, certo? D3 sigma, D3P. Né? A gente pode abrir, né, o volume no espaço de momento, que é o D3P, nas componentes, né, o elemento de volume em componentes cartesianas do momento, né, dpx, dpy, dpz, ou, se a gente for agora escrever em termos de momento transversal, que a gente definiu na aula passada, né, lembrando que as componentes x e y do momento, né, do trimomento, né, vão nos gerar um bivetor, né, que é o vetor momento transversal, que é, né, esse vetor vive, né, no plano perpendicular ao eixo Z, que a gente está assumindo o eixo de incidência das partículas feixe, né? Então, o D3P, explicitamente em termos do momento transversal, é isso daqui, né? O dpx, dpy vai nos dar o D2PT, né? Onde PT é o momento transverso, e o PZ. A gente ainda pode escrever o D2PT, a diferencial do D2PT, em termos, em coordenadas polares ou em termos do módulo de PT, né? Como ele é um bivetor, a gente pode escrever ele em sistema plano polar, né? Isso vai dar então um meio dp2, onde p2 é o quadrado do momento transverso, e o ângulo polar φ, e claro, o dpz, certo? Se a gente escrever explicitamente em termos de dpt, é trivial, né? A gente vai ter então pt, dpt, dpz e o ângulo polar, né? Então, essa quantidade, que é a energia multiplicada pela seção de choque diferencial de sigma D3P, né, em termos do trimomento, né, pode ser escrita de maneira aberta em termos do momento transversal e do ângulo polar, né, desta forma, né, a gente vai ter então D3 sigma, PT, DPT, PZ sobre E, eu passei o E aqui para baixo, e a diferencial no ângulo polar, certo? A gente pode escrever dpz sobre E em termos da rapidez, né? Porque, lembrando, né, se eu fizer a, a razão dpz sobre E, e se a gente considerar, né, o PZ escrito em termos da massa transversa e da rapidez,
que é massa transversa vezes seno hiperbólico de y, isso é o PZ, né? Isso nos dá, então, o dPz escrito em termos da diferencial na rapidez dy, a menos de constantes, a menos de outras variáveis, que é a massa transversal e o cosseno hiperbólico de y, né? E embaixo, claro, a gente tem a energia escrita em termos da massa transversa e do cosseno hiperbólico da rapidez. Essa razão aqui, dPz sobre E, em termos da rapidez e da massa transversa, basicamente dá apenas a rapidez, a diferencial na rapidez. Então, a diferencial em Pz sobre E dá basicamente a diferencial na rapidez, certo? E aí a gente pode escrever a seção de choque invariante, E de sigma de 3P, em termos de uma seção de choque diferencial no momento transversal, no ângulo polar e na rapidez, certo? Agora eu vou mostrar, antes, né, depois eu tenho que mostrar que essa quantidade aqui é realmente invariante, né? A gente vai abrir um pouquinho, né, fazer uma continha e mostrar que esta quantidade, construída dessa forma, é invariante, né? Sobre bustas, né? Mas antes, um pouquinho, eu só queria fazer uma aplicação bem rápida do uso da rapidez e da massa transversa para um tipo específico de partícula, que são as partículas do feixe, né? O BIM, né? No caso das partículas do feixe, né, elas não têm momento transversal. Está assumindo que as partículas do feixe elas estão se movimentando sobre o eixo Z, né, paralelos ao eixo Z. Então, elas não têm momento transversal inicial. Isso, claro, vai alterar a expressão da massa transversa das partículas do feixe, né? Basicamente, lembrando a massa transversa ao quadrado, é a soma do momento transversal ao quadrado mais a massa da partícula ao quadrado. No caso das partículas do feixe, onde elas não têm momento transversal, a massa transversa é basicamente a massa da partícula do feixe, né? Que estou chamando de mb, a massa da partícula do feixe. Pode ser próton, pode ser um núcleo, pode ser um elétron e assim por diante, né? E aí eu vou escrever a rapidez dessa partícula do feixe, né? A gente acabou de mostrar que a energia é escrita em termos da massa transversa multiplicada por cosseno hiperbólico de y. No caso de partículas do feixe, a massa transversa é basicamente a massa da partícula do feixe, né? E se a gente isolar aqui o y, né? Ou seja, dividir o E por mb e tomar cosseno hiperbólico inverso de ambos os lados, né? A gente vai ter que a rapidez das partículas do feixe, né? É o cosseno o arquicosseno hiperbólico da razão da energia da partícula pela sua massa, tá? Essa é uma maneira de exprimir a rapidez das partículas do feixe em termos das suas energias e sua massa. Eu vou mostrar aqui uma outra maneira alternativa de obter a rapidez da partícula do feixe, usando a definição própria de rapidez, né? Na aula passada, a gente mostrou o ponto de partida, né? Que a rapidez é definida como sendo um meio, o logaritmo, né? Da razão E mais PZ, E menos PZ. A gente pode manipular o argumento do logaritmo, né? A gente pode multiplicar em cima e embaixo. Bom, primeiro a gente pode passar o meio para cá como raiz quadrada, depois multiplicar em cima e embaixo por raiz de E mais PZ, né? Com isso sobra E mais PZ em cima e raiz quadrada de E2 menos PZ2 embaixo. Isso é basicamente, né? Lembrando que E2 menos PZ2 é a massa ao quadrado da partícula, com C igual a 1, né? Então, basicamente, eu consigo mostrar que a rapidez da partícula do feixe pode ser escrita como logaritmo de E mais PZ dividido pela sua massa, né? De massa é esse termo que está aqui embaixo. Para partículas relativísticas, né, onde a sua energia cinética é muito maior que... A sua energia total relativística é muito maior que a energia de repouso, né? Lembrando que, nesse caso, né, o PZ é praticamente a energia total relativística, né? Tem módulo igual ao valor da energia total relativística da partícula. Então, basicamente, aqui em cima a gente tem 2E, né? Logaritmo de 2E dividido por M. Ambas expressões para a rapidez da partícula do feixe são equivalentes, né? Eu vou usar essa daqui, escrita em termos do cosseno inverso, né? De E sobre mb. Aqui eu vou escolher um colisor, né? De partículas idênticas, né? Por exemplo, o LHC e o RIC, né? São colliders, né? Colisores, onde as partículas do feixe são idênticas. Ou são dois prótons, ou são dois núcleos, né? Aqui eu estou analisando explicitamente a colisão de feixes de prótons, né? Se eu estou com partículas idênticas nos feixes, né?
a gente pode escrever a energia de cada partícula do feixe em termos da energia de centimassa da colisão, que é o raiz de S, né? Então, cada partícula do feixe vai portar a metade da energia de centimassa da colisão. Tá? Lembrando que a energia da partícula entra aqui no cálculo da sua rapidez, né? No caso das partículas do feixe. Né? Bom, então isso é a rapidez dessa partícula, dos prótons nos feixes, né? É cosseno hiperbólico na -1, né? Arquicosseno hiperbólico, de E sobre mB, onde eu escrevo E em termos da raiz quadrada, ou em termos da energia de centimassa da colisão e da massa da partícula, certo? Se a gente usar outra expressão que eu derivei aqui, a rapidez também pode ser escrita, né, em termos do logaritmo da energia de centimassa dividido pela massa da partícula. Ambas as expressões são equivalentes, né? Como essa daqui é mais trivial de calcular, log de raiz de S sobre a massa da partícula do feixe, eu vou usar essa aqui para obter a rapidez do feixe, né? Certo? Então, eu quero calcular qual é que é a rapidez dos prótons, né? Dos feixes de prótons, os prótons que constituem o feixe de próton no RHIC, cuja energia de centimassa é 200 GeV, e no LHC, onde a energia de centimassa é 14 TeV, né? Certo? Eu vou escrever tudo, claro, em unidades de GeV. Então, 14 TeV são 14.000 GeVs. A rapidez dos feixes de próton, né? Do próton feixe, né? No caso do RHIC, é aproximadamente, então, logaritmo da energia de centimassa, 200 GeV, do RHIC, pela massa do próton, né? Aqui eu estou colocando um GeV, mas é quase um GeV, é 0,938 GeV. Eu estou calculando o valor aproximado da rapidez. Esse logaritmo, né, de 200, né, vai nos dar 5,36. Então, a rapidez dos prótons no RHIC são da ordem de 5,5. Essa é a maior rapidez possível para partículas medidas no detector, né? As rapidezes do feixe são as maiores rapidezes que vão ser medidas. Aqui é rapidezes mesmo, né? Não é pseudo-rapidez, como a gente comentou na aula, a relação entre essas duas. É quase isso, né? No caso do LHC, como a gente trocou, né? Troca a energia de centimassa de 200 para 14.000, a gente, claro, tem uma rapidez do feixe maior, quase da ordem de 10. Tá? Então, a rapidez dos prótons feixe no LHC tem rapidezes de 10. De novo, o valor 10 é o valor máximo de rapidez que é medido nas partículas que são medidas no estado final nesse tipo de colisão. Só para dar um exemplo específico de cálculo de rapidez a partir da informação da energia centimassa da colisão e a massa da partícula que a gente está analisando. Eu também queria escrever, só um pouquinho aqui que eu tinha, necessariamente acho que eu tinha, não, se perdeu a transparência que eu queria demonstrar que aquela seção de choque, não, tá aqui, vou ter que voltar um pouquinho. Eu queria mostrar explicitamente que a quantidade E vezes D3 sigma dP3 é um invariante, né? Quando eu tomo um boost sobre essa seção de choque, ela fica invariante sobre esses boosts. Eu acho que eu perdi uma transparência, mas de qualquer maneira, vamos adiante. Depois a gente pode voltar nesse assunto, né? Eu queria também mostrar como é que a gente escreve as variáveis de Mandelstam, né, em termos da rapidez e do momento transversal das partículas, né? Por que isso é importante? Quando a gente for, como a gente viu na aula passada, né, as seções de choque de subprocesso Parton-Parton, né, elas são calculadas de maneira totalmente invariante em termos das variáveis de Mandelstam, né? Você tem uma lista de seção de choque subprocesso, né, Glum, quark, antiquark, Glum, quark, etc., produzindo partículas no estado final, né, em geral partons também, né, tudo é escrito em termos das variáveis de Mandelstam, mas, claro, quando você vai calcular a tua seção de choque, tu vai ter que reescrever essas variáveis de Mandelstam, né, em termos da rapidez, por exemplo, e do momento transversal das partículas, né.
Então, é isso que eu quero analisar um pouquinho com vocês. Primeiro, lembrar o que são as variáveis de Mandelstam, né? Explicitamente aqui, as variáveis de Mandelstam que eu estou analisando, basicamente tem a ver com as variáveis de demandas do subprocesso, né? Parton-Parton. Então, eu vou analisar um tipo de processo específico, que é 2 em 2, né? Eu tenho duas partículas, dois partons no estado inicial, que vão espalhar, certo? O quadrimomento desses dois partons é P1 e P2. Nós temos o espalhamento numa região espacial muito pequena, né? Pequenas distâncias, né? E depois a gente tem os partons no estado final, com quadrimomento P3 e P4. A partir dos 4 quadrimomentos nesse processo 2 por 2, aqui no caso sempre eu vou usar C igual a 1, né? Nós podemos então construir as variáveis de Mandelstam, né? S, T e U, a partir dos quadrimomentos, né? O S, a gente já viu isso várias vezes, mas o S, então, é o quadrado da soma dos quadrimomentos das partículas incidentes ou quadrado da soma das partículas espalhadas, né? A variável de Mandelstam T envolve, então, o quadrimomento da partícula P1, a partícula 1 e a partícula 3, é o momento transferido, basicamente, no vértice aqui de cima, ou o momento transferido no vértice de baixo, P2 menos P4. E a variável U, né, P1 menos P4, ou P2 menos P3. Certo? Tem as duas maneiras possíveis de construir as variáveis de Mandelstam para um determinado subprocesso 2,2. Lembrando que a gente vai ter que abrir esses quadrados, né? Só para lembrar, o quadrado do quadrimomento de uma partícula é a massa quadrada dessa partícula, né? Se a gente tomar o limite ultrarrelativístico, onde a energia e o momento dessas partículas são muito maiores que as suas energias de repouso, a gente pode desconsiderar os termos quadráticos nos quadrimomentos, né? Comparado com o termo misto, né? Do produto escalar, P1, P2, P1, P3, P1, P4 e assim por diante. Então, no limite ultrarrelativístico, né, as variáveis de Mandelstam, quando eu abro os quadrados, desconsidero os termos no quadrado dos quadrimomentos das partículas individuais, basicamente sobram só esses produtos escalares como representando, né, as variáveis de Mandelstam. Nos nossos casos, né, como os quarks e o gluon é sem massa e os quarks são uma massa muito pequena, basicamente eles são ultrarrelativísticos mesmo, né, as variáveis de Mandelstam vão ser escritas dessa forma, no final das contas, tá? Com grande precisão, né? Então, a variável de Mandelstam S basicamente é 2P1, P2. Hoje eu não estou escrevendo o pontinho, mas aqui é o produto escalar, né? Dos dois quadrimomentos, né? Do parton 1 e do parton 2, né? Isso aqui basicamente é o quadrado da energia de centimassa da colisão ou do espalhamento parton-parton 1, 2, né? Isso também pode ser escrito em termos do produto escalar dos quadrimomentos 3, 4, né, que são as partículas no estado final. Há o mesmo para a variável de Mandelstam T, né, menos 2 P1, P3, ou menos 2 P2, P4, e finalmente o U, né, é menos 2 P1, P4, ou menos 2 P2, P3, certo? Qual é que é a expressão que eu vou utilizar em cada caso particular? Aí vai depender qual partícula eu meço no estado final. Eu posso experimentalmente só medir uma partícula, por exemplo, o P3, né? Em alguns casos a gente poderia até medir as duas partículas, né, P3 e P4, né? Mas a escolha de qual, né, expressão para a variável de Mandelstam vai depender de qual partícula está sendo medida no estado final, né? Se só uma ou as duas e assim por diante. A gente já sabe, né, eu vou mostrar de novo, né, que a soma das variáveis de Mandelstam, de maneira geral, né, basicamente a soma dos quadrados, né, das massas das partículas no estado inicial e final, né? O ponto de partida é sempre conservação de quadrimomento, né? A conservação de quadrimomento é essa expressão aqui, basicamente, né? P1 mais P2 é igual a P3 mais P4, ou seja, o quadrimomento total no estado inicial tem que ser igual ao quadrimomento total no estado final, né? A partir dessa expressão, a gente consegue mostrar algumas relações, né? Por exemplo, a partir da relação de conservação de energia e momento, a gente pode escrever essa expressão, né? Só colocar o P3 mais P4 para a esquerda. Faço o produto escalar à esquerda, né, em ambos os lados por P1, basicamente, então, faço o produto P1 vezes isso, menos P1 vezes isso, esse produto escalar.
tudo aí advém da conservação de quadrimomento, né? Bom, eu abro esses produtos, né? Isso vai me dar P1 quadrado, mais P1, P2, menos P1, P3, menos P1, P4, igual a zero, certo? Essa igualdade aqui, que é equivalente à conservação de energia e momento, pode ser escrita desta forma, eu posso multiplicar ambos os lados por 2, tá? Se eu multiplicar ambos os lados por 2, eu consigo mostrar esta relação aqui, ó. 2P1P2 menos 2P1P3 menos 2P1P4 é menos 2 P1 quadrado, onde eu isolei, né, o P1 quadrado escrevendo ele em termos dos outros, né? Certo? Isso deixa aí em haver, ele é uma consequência da conservação de energia e momento. E agora eu vou explicitamente somar as variáveis de Mandelstam, né? S, T e U, onde eu abro os quadrados das definições das variáveis de Mandelstam, né? Então, o S é P1 mais P2, então esse é P1 quadrado mais P2 quadrado mais 2P1 P2. O T é P1 menos P3, isso então é P1 quadrado mais P3 quadrado menos 2P1 P3. E, finalmente, U é P1 menos P4, né? Então, ao quadrado, isso é P1 quadrado mais P4 quadrado menos 2P1 P4, certo? Nessas somas aqui, eu vou ver que vão sobrar apenas só os termos quadráticos, quando nós somarmos, né, todos os termos, ou seja, somar S, T e U. Vocês vejam que esses três termos que estão aqui, que são os últimos, né? Se eu somar eles, isso vai dar exatamente menos 2P1 ao quadrado, como a gente acabou de mostrar, né, aqui. Ou seja, a soma desses três termos é menos 2P1 quadrado, como consequência da conservação de energia e momento, certo? Esse menos 2P1 quadrado é cancelado com a soma de 2P1 quadrado, que vai aparecer da soma desses dois caras aqui, certo? Então, no final das contas, os termos não nulos nessa soma, que não se cancelam, são apenas os termos quadráticos, né? P1 quadrado mais P2 quadrado mais P3 quadrado mais P4 quadrado, certo? E assim por diante. E basicamente o quadrado do quadrimomento é as massas dessas partículas ao quadrado, né? E aí a gente consegue mostrar que a soma das variáveis demandas é o somatório dos quadrados das partículas envolvidas nesse processo 2, 2, no nosso caso, né? E o ponto importante que eu quero mostrar aqui é como é que a gente escreve, então, as variáveis de Mandelstam, né, em termos da rapidez e do momento transversal das partículas, né? Aqui a gente já estava pensando que a gente vai utilizar, então, uma expressão lá do livro, de um paper, né, onde tem a seção de choque do processo escrita de maneira invariante na forma das variáveis de Mandelstam, né? S chapéu, T chapéu e U chapéu, né? Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente escreve STU em termos da rapidez das partículas e dos momentos transversais? Aqui eu vou considerar um processo 2,2, né? Onde a conservação de momento é isso, né? A gente tem P1 mais P2 indo em P3 mais P4. A gente pode escrever explicitamente os quadrimomentos, né, das partículas no estado final, que são a partícula 3 e a 4, né? Eu estou aqui escrevendo explicitamente o P3 e o P4, que são os quadrimomentos dessas duas partículas no estado final, abrindo as componentes do quadrimomento, né, na componente 0 e nas componentes espaciais, né, o 1, 2, 3, né? Então, o quadrimomento da partícula 3 é a sua energia, lembrando que estou usando C igual a 1, né? A energia dela, né, E3, e as componentes cartesianas, né, do seu trimomento. P3x, P3y, P3z. A gente, claro, pode escrever as componentes x e y cartesianas em termos do bivetor momento transversal da partícula 3. Então, P3x, P3y vai nos dar o P3 transversal, né? O bivetor momento transversal e, claro, ainda a componente z do trimomento. A mesma coisa no caso da partícula 4, né? A gente pode escrever, então, em termos da energia dela, E4, do momento componentes Z, né? E do momento transversal, né? Momento transversal da partícula 4. Então, aqui eu escrevi P3 e P4 em termos da sua energia, seu momento transversal e do seu momento longitudinal, que é o PZ, né? Certo? Lembrando, por que eu escrevi eles desta forma? Porque a energia e o momento longitudinal nós podemos escrever em termos da massa transversal, ou massa transversa, e da rapidez da partícula. Então, a gente pode escrever diretamente, né,
o quadrimomento P3, P4, em termos da massa transversal e da rapidez. Por exemplo, ali é o componente zero do P3, né? É a energia da partícula 3. Mas a energia da partícula 3, escrita em termos da massa transversal e da rapidez, é isso daqui, né? Massa transversal da partícula 3, cosseno hiperbólico y3, mantemos o momento transversal da partícula 3, e escrevemos o momento longitudinal, P3e, em termos da massa transversal e da rapidez, como a gente já sabe, né? É a massa transversal da partícula 3, seno hiperbólico de y3, onde y3 é a rapidez da partícula 3. O mesmo procedimento a gente faz para a partícula 4, né? Energia e momento longitudinal escrita em termos da massa transversal e da rapidez da partícula 4, certo? Se a gente assumir, então, que as partículas no estado inicial, né, que são as partículas 1 e 2, não têm momento transversal, isso é verdade no teorema de fatorização colinear ou no modelo de Partons, né, onde, basicamente, os partons incidentes, eles são colineares com os nucleons onde eles estão confinados, né, isso é uma hipótese do, do modelo de Partons ou da fatorização colinear na QCD de maneira geral, né, a gente, claro, vai ter consequências disso, né? Então, se as partons incidentes não têm momento transversal, isso vai ter alguma consequência sobre os momentos transversais das partículas no estado final, né? Então, se eu assumir que as partículas no estado final, os partons no estado final, no estado inicial, perdão, os partons no estado inicial não têm momento transversal, e a gente usar conservação de trimomento, né, no espalhamento, ou seja, a soma dos trimomentos da partícula 1 e da 2 tem que ser igual à soma dos trimomentos da partícula 3 e 4. A 3 e 4 estão no estado final e a 1 e a 2 estão no estado inicial, né? No caso do estado inicial, esse vetor, né, que seria um trivetor, né, que são os momentos, né, completos, né, trivetor da partícula 1 e da partícula 2, na verdade, como eles não têm momento transversal, eles vão ter só momentos longitudinais, né? Então, a soma dos momentos da partícula 1 e a 2, se eles não têm momento transversal, basicamente é a soma dos momentos longitudinais, P1Z mais P2Z, direção e sentido Z chapéu, né? Ou seja, a direção vetor unitário na direção Z. E do lado direito a gente continua tendo P3, P4, lembrando que P3, P4 ali tem momento transversal e longitudinal ao mesmo tempo, né? Bom, a consequência disso é que a componente, a soma das componentes transversais do momento das partículas no estado final, né, tem que ser vetor nulo, né? Então, a soma do momento transversal da partícula 3 mais o momento transversal da partícula 4, isso é o vetor nulo por conservação de trimomento, certo? Aqui no lado esquerdo, no estado inicial, não tem momento transversal, no estado final tem momento transversal, que é a soma, né, do PT3 com o PT4. Então, vetor, né? Isso significa que os momentos transversais das duas partículas no estado final, que são os partons espalhados, né, os partons que foram resultantes do espalhamento, eles têm momentos, né, de transversais. Tem momentos transversais de mesmo módulo, né, e direção, mas sentidos opostos, né? Então, o momento transversal é back-to-back. No caso, se os partons incidentes que deram origem a esses partons no estado final não têm momento transversal, certo? Eu vou usar só a notação que o momento transversal PT, né, é o mesmo, né? Vou chamar de PT, o momento transversal, tanto o módulo do momento transversal da partícula 3 no estado final, quanto da partícula 4 no estado final. Eles têm mesmo o módulo de momento transversal, que eu estou chamando genericamente de PT. Então, a gente já sabe como escrever P3, P4, em termos da massa transversal, da rapidez dessas duas partículas, e, inclusive, a gente sabe que ambos, né, têm o mesmo módulo de momento transversal. Ambos têm PT como valor do módulo do seu momento transversal, certo? Agora vamos analisar as partículas do estado inicial, né, que são a partícula 1 e a partícula 2, que a gente assumiu não tendo momento transversal. Então, lembrando aqui na nossa anotação, a gente tem o eixo Z. A partícula 1 incide na direção do eixo Z positivo, né? Então, a P1
P1, né, é nessa direção, e a partícula 2 entra, né, em sentido contrário ao eixo Z positivo, certo? E são ultrarrelativísticos e sem momento transversal, né? Então está claro que o quadrimomento da partícula 1, claro, o componente 0 é a sua energia, E1, não tem momento transversal, não tem o bivetor momento transversal é nulo, no caso do parton incidente, né? E só tem momento longitudinal, PZ1, certo? Lembrando que o módulo de P, né, é igual a E no caso de partícula ultrarrelativística. Então a gente pode escrever, passo final, né? Escrever o PZ, o momento longitudinal, né, em termos da energia da partícula, né? Lembrando que é positivo aqui a direção do PZ, né? Está na direção de Z positivo. Tá? Essa é a expressão do quadrimomento do parton incidente P1. O mesmo a gente faz então com o parton incidente P2, né? Ele tem energia 2, não tem momento transversal e tem momento longitudinal PZ2, né? Lembrando que o módulo desse momento longitudinal é igual exatamente à energia dessa partícula, no caso ultrarrelativístico, né? E a direção da componente Z do momento é contrária à direção Z positivo. Tá? Então, essa aqui é a expressão final, no caso ultrarrelativístico, do quadrimomento, né? Quadrimomento da partícula 2 e da partícula 1. Vamos supor que apenas a partícula 3, né, que são uma das duas partículas que são produzidas no estado final, né, possa ser detectada nesse processo 2,2, né? Tem as partículas incidentes, eu tenho a produção de 3, 4, mas experimentalmente só a 3 é identificada, né, experimentalmente. Então, aí eu vou escolher qual das expressões das variáveis de Mandelstam, né, eu vou, principalmente no caso da expressão da variável de Mandelstam T, né, em termos da partícula que é medida, né, no estado final, que é a 3. Então, a variável de Mandelstam T, né, aqui está a expressão geral, né, em termos do P3, né, P1 menos P3 ao quadrado. Isso é o quadrado do P1, que é a massa da partícula 1 ao quadrado, mais P3 quadrado, que isso é a massa da partícula 3, aqui está errado, partícula 3, né, ao quadrado, menos, né, duas vezes o produto escalar P1, P3, certo? Continuo. Aqui tem um erro mesmo, né? Aqui é 3, estou falando da partícula 3. M1 quadrado mais M3 quadrado menos duas vezes esse produto escalar. Esse produto escalar, a gente vai ter que fazer o produto escalar desse quadrimomento aqui, ó, que tem componente E1, 0, E1, com o P3, que está aqui, ó, onde a gente conhece a componente energia, que é essa, a componente 1, 2 e a componente 3 do trimomento. Então, se a gente abrir explicitamente, né, o produto escalar, P1, P3, então a gente vai multiplicar as componentes 0 de P1 e P3. Isso vai nos dar, então, quando a gente multiplica as componentes 0 do P1 e do P3, obviamente isso vai nos dar E1, que é a componente 0 da partícula 1, da energia da partícula, componente 0 do quadrimomento da partícula 1, multiplicada, então, pela componente 0 do quadrimomento da partícula 3, que a gente mostrou ali, né, a massa transversa da partícula 3, cosseno hiperbólico, rapidez da partícula 3, y3, menos, né, menos o produto escalar dos trimomentos, né, dos trimomentos da partícula 1 e da partícula 2. A partícula 1, como ela é incidente, sem momento transversal, ela só tem momento longitudinal, né, P1Z, multiplicada pela componente Z, né, do momento, do trimomento da partícula 3, que é a massa transversa da partícula 3, seno hiperbólico de Y3, certo? Lembrando que o PZ pode ser escrito em termos da energia da partícula 1, né? PZ1 é escrito em termos da energia da partícula 1, a gente acabou de mostrar aqui, ó. PZ1 é E1, né? Então, a gente pode fatorar aqui, no primeiro termo, a gente está desconsiderando as massas das partículas relativas às energias delas, né? A massa da partícula 1 ao quadrado, a massa da partícula 3 ao quadrado. São desconsiderados, isso sobra, então, menos 2E1PT, né? Lembrando, aqui na massa transversal,
eu estou somando, né? Somando o momento transversal mais a massa da partícula. Se eu assumir que a massa transversal, que o momento transversal da partícula 3 é muito maior que a sua massa de repouso, né? Basicamente, a massa transversa da partícula 3 é o momento transversal dela, o P3, né? PT3, né? PT3. E a gente acabou de mostrar, com conservação de energia em momento, que o PT3, né? É PT, na nossa notação aqui, ó. O módulo de PT3 é PT. Cosseno hiperbólico, né? Esse é o primeiro termo, e o outro termo é positivo, né? Duas vezes P1 é a energia da partícula 1, né? PT seno hiperbólico de Y3. Fatoramos menos 2E1 PT, né? Menos 2E1 PT. De novo, aqui eu escrevi a massa transversa como sendo apenas PT, como no primeiro caso aqui. Então, a gente fatora menos 2E1 PT, isso nos dá, depois da fatoração, cosseno hiperbólico de Y3 menos seno hiperbólico de Y3. Lembrando que a energia da partícula 1, né, se ela... Podemos escrever, né, a energia da partícula 1 em termos da energia de centro de massa da colisão E1 e E2. Né? Lembrando, então, que se eu estou com duas partículas incidentes, cada uma com energia, né? E1 e E2, se essas duas energias forem iguais, claro, né? Isso pode ser escrito, então, o E1 e o E2 pode ser escrito como uma metade da energia de centro de massa da colisão dos dois partons, né? Dos dois partons incidentes, né? O E1 pode ser escrito como raiz de S sobre 2, né? E essa diferença, né, do cosseno hiperbólico com o seno hiperbólico de Y3 dá E na menos Y3. E, finalmente, a gente consegue, então, escrever a variável de Mandelstam T, né, no limite ultrarrelativístico, né, onde a gente está desconsiderando as massas dessas partículas, né, tanto da incidente quanto das espalhadas, né, em termos da energia de centro de massa da colisão partícula 1, partícula 2, ou seja, a energia de centro de massa do sistema parton-parton, né? O momento transversal das partículas, né, do estado final, que a gente chamou de PT, e a rapidez da partícula 3 identificada, né, que é I na forma de I na menos Y3. A gente pode escrever também a variável de Mandelstam U da mesma forma, né? Como a partícula 3 é identificada, então a gente vai usar essa expressão para calcular a variável de Mandelstam U, né? P2 menos P3 ao quadrado. De novo, a gente tem os termos quadráticos em P2 e P3, vão dar as massas quadradas das partículas, e no final a gente vai ter que calcular o menos 2 produto escalar P2, P3, né? Do mesmo procedimento, a gente vai ter que calcular o produto escalar do P2 com o P3, onde o P2 nós já escrevemos ele em termos das energias, né? Que tal o P2 em termos das energias, E2, 0, menos E2, e o P3 novamente, né? Basicamente repetindo o procedimento anterior, né? Multiplica as componentes zeros, depois menos, multiplica as componentes dos trimomentos, né? Do 2 e do 3, mesma coisa como aconteceu ali no cálculo da variável de Mandelstam T, certo? Fazemos a aproximação ultrarrelativística, quando esses dois primeiros termos são desconsiderados, né? E o que vai mudar aqui, no final das contas, né? É claro, a gente vai fatorar a energia da partícula 2, que é o caso, né? E uma troca de sinal comparado com a variável de Mandelstam T, ao invés de a gente ter a diferença, a gente tem a soma de cosseno hiperbólico de Y3 com seno hiperbólico de Y3. De novo, escrevendo a energia da partícula 2 em termos da energia de centro de massa da colisão da partícula 1, 2, né? Com A2, que é o raiz de S sobre 2. De novo, a gente pode escrever, então, a variável de Mandelstam U em termos da energia de centro de massa da colisão, né, dos dois partons, o PT, né, das partículas produzidas no estado final, e a rapidez da partícula identificada, que é a Y3. Essa soma dá exponencial crescente, né, E mais Y3. Então, todas as variáveis daqui estão construídas em termos da informação física da partícula identificada, que é a partícula 3, na forma do seu momento transversal,
e da sua rapidez y3 e também da energia de centro de massa da colisão do sistema Parton-Parton. Então, isso encerra a primeira parte, que é justamente uma aplicação das definições da energia e componente e momento longitudinal em termos da massa transversal e da rapidez, né? Nós mostramos na aula passada também que a massa transversal ao quadrado, ela é invariante sobre Bustos, né? E a rapidez se comporta aditivamente sob Bustos, certo? Agora eu vou diretamente aplicar, fazer um processo, né? Analisar em mais detalhe um processo hadrônico, né? De colisão hadron-hadron, e como é que é calculado dentro da fatorização colinear, que a gente discutiu um pouquinho no início da aula passada, né? Como é que é calculado o processo e como é que a gente escreve a seção de choque diferencial em termos das variáveis medidas pelos experimentos, que são as rapidezes, momentos transversais e assim por diante. Eu vou trocar aqui a transparência. Só um segundinho. Beleza. Então, aqui eu vou explicitamente analisar dois processos, um em mais detalhe e um só falar um pouquinho sobre ele, né? De como é que são escritos, né, na fatorização colinear a seção de choque diferencial de produção do determinadas partículas no estado final, né? O primeiro exemplo que eu vou fazer aqui, na verdade é o único exemplo completo que eu vou fazer aqui, né, é a produção de dileptons, né, pares de leptons, né, em colisões hadrônicas, né? Então, tem colisão hadron-hadron, pode ser próton-próton, próton-próton, pode ser até mais e menos, né? No caso hadrônico é próton-próton, próton-próton, e produzindo par de leptons, né, no estado final. Isso pode ser um E mais E menos, pode ser um U mais, um menos, e assim por diante, né? E que é o chamado processo Brownian, né? Então, o processo Brownian é esse tipo de processo aqui, né, hadrônico, né, onde eu tenho dois hadrons, o hadron 1 e o hadron 2, né? A gente já sabe que nesses hadrons, no modelo de Parton QCD, ele é constituído por quarks, né, de valência de Mars e mais gluons, né? No caso do processo Brownian, a gente vai ter, então, a aniquilação de um quark de um dos hadrons com um antiquark do outro hadron, né? Essa aniquilação de férmions vai nos dar fótons virtuais, né? E esse fóton virtual vai decair no par de leptons. Então, basicamente, o processo Brownian é esse, né? O processo Brownian tem como resultado de leptons no estado final, advindos, então, da aniquilação, né, de partons que aqui estão nos hadrons, né? Sendo provados a curtas distâncias, né? Produzindo, então, nessa aniquilação fóton, e o fóton, então, decai. Esse fóton virtual, né, decai em par de leptons, né? Certo? É um processo QED, basicamente, não tem... Né, quando é quarks no estado inicial, basicamente esse processo é completamente calculável na QED. A representação do processo é esse daqui, né? Próton-próton, por exemplo, né? Se eu estou colidindo dois prótons, que é o que ocorre no LHC, né? Próton-próton, produzindo então um par de leptons, né? Que é o que o experimental vai medir, é o par de leptons, né? Um mais, um menos, ou um par de elétron-pósitron, né? No estado final. E claro, mais hadrons não observados no estado final. Esses hadrons, claro, são resultantes da hadronização, né, dos quarks que não participaram, quarks e gluons, né, que não participaram do processo que deu origem à criação de leptons, tá? Esse processo aqui, ele é dominante, né, o Brownian, né, com o fóton decaindo em dilepton para a energia de antimassa dessa colisão aqui do sistema Parton-Parton, né, da ordem até 50, 60 GeV, tá? Se a energia é maior, se a energia de antimassa é maior, certo? A gente pode também ter aqui na produção do dilepton a aniquilação do quark-antiquark, do Parton-antiparton, né? Em Z, né, o bóson da interação fraca Z0, que também decai em canal de dileptons, né? Então, vai depender da energia, mas energias abaixo de 50 GeV,
o processo Brownian dominante tem fótons no estado intermediário aqui, certo? Eu vou discutir inicialmente com quarks mais leves, aniquilando, por exemplo, o quark U e o anti-U, aniquilando só com um ponto de partida, e depois a gente, então, generaliza para o caso onde a gente vai incluir todos os partons, né, que podem aniquilar, produzir fótons virtuais intermediários que vão decair no par de, vão dar origem aos dileptons no estado final. Do ponto de vista experimental, o processo de Brownian ele é complementar, perdão, ao espalhamento profundamente inelástico, né, que foi um dos processos que a gente viu, onde a gente consegue obter muita informação sobre a constituição de quarks e antiquarks nos nucleons, né? O Brownian vai fazer esse tipo, ele acessa, né, ele dá a possibilidade de acessar as distribuições partônicas em regiões cinemáticas um pouco distintas do caso do DIS, né, do espelhamento profundamente inelástico. Né? Então, por exemplo, a função estrutura F2, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores, pode ser utilizada, né, principalmente para auto Q2, pode ser utilizada para determinar, né, vincular, né, as funções de distribuições partônicas. Na aula passada a gente mostrou, né, que as PDFs, um dado experimental que entra necessariamente na construção da PDF é a função de estrutura F2 do próton, do nêutron. Né? Aqui eu estou mostrando um dado experimental de produção de dileptons, o processo Brownian, né? Então eu tenho aqui uma seção de choque diferencial na massa invariante do dilepton e na variável de York em XF, né? Em termos basicamente da massa transversal, né, dividido pela energia antimassa da colisão, um processo, por exemplo, próton-núcleo, né, produzindo dileptons, no caso aqui, par de muons, né, e um estado hadrônico final X que não é medido, ele só mede então o par de dileptons, né. Vocês vejam que para esse único processo a gente tem um mapeamento da seção de choque diferencial em várias ordens de grandeza. Eu estou aqui de 10 a menos 8 até 10 na 12 em ordens de grandeza para a seção de choque diferencial para o processo Brownian, né? Em vários XFs distintos e assim por diante. Esse é um gráfico, um dado experimental típico de produção de dileptons, que é medido em colisores, tanto de baixa energia quanto em alta energia. Né? Se a gente mudar os feixes, né, isso vai dar origem a acesso às constituições partônicas das partículas do feixe. Né? Por exemplo, se eu estou fazendo colisão próton-núcleo, né, esse tipo, produzindo dileptons no estado final, ou seja, processo Brownian, né, esse tipo de processo com próton-núcleo vai me dar informação, então, tanto das PDFs, né, nos prótons, quanto nos núcleos. Isso é super importante. Né? Se a gente pode ter também produção Brownian, né, de leptons, também no espalhamento pion-núcleo. É interessante aqui que esse tipo de processo Brownian, onde um dos feixes é pions, né, vai nos dar a possibilidade de acessar as funções de distribuições partônicas, não nos nucleons, mas no pion, por exemplo. E finalmente aqui, que é o processo de mais alta energia num collider, antes do LHC, né, que é o Tevatron, né? A gente pode então colidir prótons e antiprótons e produzir dileptons, né? Nesse tipo de processo aqui a gente vai também estar acessando as PDFs nos antiprótons, né? Que não necessariamente tem que ser idêntica ao caso do próton, claro, os de valência naturalmente vão trocar, né? Mas a gente pode também ver como é que é a distribuição de Mar no antipróton comparado com o próton. Né? Então, todos esses tipos de processo com diferentes feixes, né, produzindo sempre dileptons no estado final, vão estar provando, né, distribuições específicas, né, de partons nas partículas do feixe, né? Próton núcleo, basicamente, então, é a prova de antiquarks no nucleon. Pion núcleo vai nos dar informação sobre as distribuições de antiquarks nos pions e antipróton-próton, distribuições de antiquarks no antipróton, por exemplo. Né? A gente também pode, no caso de leptons, medir diretamente, como a gente estava acabando de mostrar ali, né? Por exemplo, eu falei, se a partícula 3 é identificada no estado final, a gente pode escrever as variáveis de Mandelstam T e U
em termos da rapidez daquela partícula e do momento transversal dela. Esse é o caso, por exemplo, onde a gente tem dois conjuntos de dados, um dados dos E288, né, e do CDF, que é no Tevatron, né, para a produção de leptons em termos do momento transversal. Então, o momento transversal do par de leptons é conhecido com boa precisão nesses dados experimentais de Brauian, certo? E lembrando que as variáveis de demandas vão ter que ser escritas quando for escrever a seção de choque, né? Em termos, por exemplo, do PT e da rapidez das partículas que estão sendo medidas, no caso é o par de leptons. Isso é experimental, agora vamos para a teoria, né? Na fatorização colinear, né? Como é que a gente calcula, então, a seção de choque de produção do dilepton na fatorização colinear via modelo de Partons, né? A seção de choque diferencial, basicamente, D2 sigma, né? É escrita primeiro em termos das PDFs dos quarks que estão se aniquilando. Por exemplo, em primeiro momento, um quark U do próton 1 e um antiquark U no próton 2. Lembrando que, em termos das PDFs, né, x1 é a fração de momento longitudinal que o quark U porta do próton 1, x2 é a fração de momento longitudinal que o antiquark U porta do próton 2, certo? Quando a gente multiplica a PDF por o elemento infinitesimal de momento longitudinal, a gente basicamente está calculando a probabilidade de encontrar, né, parton U ou anti-U dentro de uma determinada região de momento longitudinal, né? Então, U vezes dx1 nos dá a probabilidade de encontrar um quark up dentro de uma região de fração de momento de x1 e x1 mais dx1. A mesma coisa para U barra de x2 multiplicado por dx2. Isso nos dá, então, a probabilidade de encontrar um antiquark U no próton 2, né, portando fração de momento x2 e até x2 mais dx2. Então, aqui as probabilidades de encontrar, então, os partons em cada um desses prótons e multiplicada pela seção de choque do subprocesso parton-parton, que é a aniquilação, né, seção de choque de aniquilação, U barra indo no par de lepton, né, que é um processo QED, como é exatamente igual como na produção E mais E menos indo em mu mais mu menos, né, em QED, onde no estado inicial não são quark e antiquark, é E mais E menos. Na QED, in leading order, né, em ordem dominante, a seção de choque de produção de dimuns, né, de dimun. Na colisão é mais e menos, elétron-pósitron, é bem conhecida em leading order, né? Ela é basicamente proporcional ao quadrado da constante de acoplamento eletromagnético e inversamente proporcional à massa à massa invariante do par de muons no estado final, né? No nosso caso, a gente vai ter que reescrever a seção de choque QED, né? E mais E menos indo em mu mais, mu menos, lembrando que os quarks são férmions fundamentais de Dirac, né? E só a única diferença com o E mais E menos é que eles têm carga fracionária, né? Então, a única alteração que a gente vai fazer na seção de choque QED, quando a gente troca o E mais E menos por U, par U e anti-U, é substituir E quadrado por a carga fracionária do U ao quadrado, E2, isso é uma coisa, e também dividir por 3 a seção de choque QED, porque cada um desses quarks, U's, né, tem 3 cores. Então, a gente vai ter que fazer uma média sobre cores no cálculo da seção de choque de subprocesso. Então, se a gente faz essa adaptação a partir da expressão da seção de choque QED usual, do E mais E menos vendo em par de leptons, né, onde a informação do dilepton só está aqui na massa invariante do dilepton, aqui embaixo, né, a troca vai ser, então, multiplicando o alfa quadrado, a constante eletromagnética ao quadrado. Então, vamos ter a carga fracionária do U ao quadrado, se o fóton que está gerando os leptons vem da aniquilação do U e do anti-U, né? Certo? E o fator 1/3, que vai adicionalmente aqui para a gente fazer média sobre cores. Média sobre cores, 3 cores para cada quark U que vai interagir aí. Isso é, claro, a seção de choque diferencial, se for apenas, né, o seu dilepton tiver origem apenas na aniquilação dos U's.
claro, a gente vai ter que somar, né, fazer uma soma sobre as aniquilações de todos os sabores de quarks, né? Claro, se a energia sem antimassa da colisão permitir, né? U, D, S, C e B, certo? Então aqui vamos adaptar a seção de choque com U barra incidente e generalizar isso para o caso geral, onde a gente pode ter aniquilação, DD barra, SS barra, CC barra e BB barra, ou seja, soma sobre sabores de quark, que é essa soma em A, onde A é o sabor do quark, dos quarks correspondentes. A outra coisa que aparece aqui, originalmente a gente tinha só o produto, né, de um quark no próton 1 e o antiquark no próton 2. Está aqui. Tá? Então aqui até o PDF do quark de sabor A no próton 1, vezes a PDF do antiquark de mesmo sabor no próton 2. Mas lembra, no nosso caso, a gente não sabe, por exemplo, eu posso ter um antiquark no próton 1 aniquilando com um quark no próton 2. Então, para considerar, né, essa simetria, a gente soma, né, aqui, claro, a, a possibilidade da aniquilação de produzir o fóton virtual como sendo a aniquilação de um antiquark no próton 1 e um quark no próton 2, o inverso do que a gente tinha antes. Então, essa expressão da seção de choque em fatorização colinear, no caso de leptons, é bem tranquilo, ele é adaptado da expressão QD, né, de produção de leptons no espalhamento E mais a menos, onde a única informação adicional é a carga fracionária dos quarks, soma sobre todos os sabores de quarks que podem ser espalhados, aniquilados, né? E também a média sobre cores, né? O aparecimento de 1/3 a mais aqui, que é a média sobre cores das partículas, né? Agora, claro, essa seção de choque diferencial está escrito em termos das frações de momento longitudinal, né, dos partons dentro dos prótons, né, x1 e x2. Agora é que vem a escrita, né, dessa seção de choque diferencial em termos da rapidez e da massa invariante do dilepton, né, do par de leptons, né? Mas a princípio a d sigma, né, a seção de choque diferencial é d2 sigma, dx1, dx2. A seção de choque diferencial Brownian, em ordem dominante, está sendo escrita em termos das frações de momentos dos partons dentro dos prótons, né? Bom, agora o próximo passo é reescrever isso em termos, então, da massa invariante de lepton no estado final e da rapidez, por exemplo, né? Da rapidez do par de leptons, né? Então, o passo agora é reescrever essa seção de choque diferencial em termos da massa invariante do dilepton e da rapidez dos dileptons, né? Ponto de partida é só lembrar quais são os quadrimomentos dos partons incidentes, né? Dos quark e antiquark que vão aniquilar, lembrando que a gente está assumindo, então, como a gente acabou de mostrar antes, né? Na parte 1, está assumindo que esses partons não têm momento transversal, eles só têm momento longitudinal, e a gente está assumindo o regime ultra-relativístico, né? Nesse caso, né, os quadrimomentos, né, desses partons, né, por exemplo, do quark no próton 1 e o antiquark no próton 2, eles têm esse quadrimomento aqui, né? O parton, ou quark, no próton 1 tem energia x1e, ou seja, ele porta uma fração x1 da energia do próton pi. Não tem momento transversal, as componentes 2, 3 do trimomento são nulas. E a componente 3, ou o momento longitudinal desse quark, né, é x1 vezes z. Ou seja, basicamente é igual à energia, né? A energia, o momento, né, é igual à energia no limite ultrarrelativístico. E esse quark está incidindo na direção z positivo, porque ele é colinear com o próton P1, por exemplo, né? A mesma coisa a gente faz com o quadrimomento do parton 2, que é o antiquark, né? Então, o antiquark tem energia x2e, ele está vindo no próton 2, né? E trimomento também x2e, né? Longitudinal. E o sinal menos aqui significa que ele está entrando em sentido contrário ao eixo z positivo, porque ele está entrando com o P2, né? Com o próton 2, que vem na direção z, da direita para a esquerda em z, né?
Por conservação de energia-momento, eu tenho aqui escrito explicitamente os quadrimomentos das duas partículas incidentes, né, os dois prótons incidentes. Eu vou aniquilar esses dois caras, vão produzir o dilepton, a gente pode calcular qual é que é a expressão do quadrimomento do par de leptons. Basicamente, por conservação de energia-momento, né? O quadrimomento do par de leptons é a soma dos quadrimomentos do quark e do antiquark incidente, certo? Ou seja, basicamente é I, x1 mais x2, e a componente de energia, né? E a componente de momento longitudinal é E x1 menos x2, certo? Se a gente fixar, então, a energia do próton como sendo E, né, a energia do feixe, né, a gente pode escrever a energia dos prótons, né, as energias dos prótons que estão incidindo, e obter, então, qual é que é a energia de centimassa ao quadrado da colisão próton-próton, né? Então, S, né, é um collider, né, basicamente é como a gente tem partículas idênticas e com a mesma energia incidindo, basicamente, o quadrado da energia centimassa da colisão próton-próton é 2e ao quadrado, né? Isso dá 4e ao quadrado. Então, eu já consigo relacionar o E com o quadrado da energia centimassa da colisão. A massa invariante do par de leptons pode ser calculada. Então, aqui eu estou definindo a massa invariante do par de leptons no estado final. O que é a massa invariante, né? A massa invariante, basicamente, é a diferença da energia quadrado da energia total relativística do par de leptons menos o quadrado do trimomento do par de leptons. Essa energia, esse trimomento do par de leptons, a gente acabou de calcular aqui por conservação de energia-momento, né, em termos de x1, x2 e da energia dos prótons. Né? Então, fazendo essa diferença, claro, pego o quadrado da energia, né, ou seja, o quadrado de E1 e x1 mais x2 ao quadrado, né, e subtrai, então, p quadrado, que é e multiplicado por x1 menos x2 eleva ao quadrado isso. Você vai ver que só vão sobrar os termos mistos em x1 e x2, né? Então, a massa invariante do par de leptons, basicamente, é 4x1, x2 e quadrado, né? Lembrando que a gente pode escrever o e quadrado, né, e o 4 em termos do quadrado da energia centimassa da colisão. Então, a massa invariante do par de leptons no estado final é escrita em termos do quadrado da energia centimassa da colisão, próton-próton, e as frações de momento longitudinal, x1 e x2. Tá? Agora, a gente pode calcular qual é que é a rapidez do par de leptons, né? Usando a definição de rapidez. Né? É um meio logaritmo E mais PZ, E menos PZ, onde E tilde e PZ tilde são as energias e os momentos longitudinais, né, do par de leptons, que a gente já tem aqui escrito quanto é que é. Né? Então, em cima a gente tem E mais PZ é a soma dessas duas criaturas aqui, né? Basicamente vai sobrar EX1, né? E embaixo nós temos E menos PZ, né? Faz E menos PZ, isso vai dar EX2, né? Cancela um Z, então a gente vai conseguir escrever a rapidez do par de leptons em termos também da fração de momento x1, x2, né? Isso dá um meio logaritmo de x1 sobre x2. Então nós temos duas relações aqui, né? Uma relação que é da massa invariante do dilepton em termos de x1 e x2 e da energia centimassa da colisão, e também a rapidez do par de leptons em termos das frações de momento x1 e x2. Se a gente combinar essas duas equações, né, que envolvem, então, massa invariante do dilepton e a rapidez do dilepton, a gente consegue explicitamente, né, combinando essas duas equações, escrever as frações de momento longitudinal dos partons, né, que deram origem aos dileptons, né, em termos da massa invariante do dilepton e da rapidez do dilepton. Ou seja, pode mostrar explicitamente que x1 é escrito como a massa invariante do par de dilepton dividido pela massa, dividido pela raiz. X1 é a massa invariante do dilepton dividido pela energia centimassa da colisão, e na y, onde y é a rapidez do dilepton, e x2 é a massa invariante do dilepton dividido para a energia centimassa da colisão, próton-próton, e na menos y, né? Y, rapidez do par de dileptons, né? E aí a gente pode reescrever, né? Reescrever
a seção de choque diferencial Drell-Yan, que estava escrita em termos de x1 e x2, a gente pode escrever eles, né? Escrever ela, seção de choque diferencial, em termos de m e y. Né? É só fazer o jacobiano de transformação. Então a gente pode escrever d2 sigma dm dy, né? Como sendo d2 sigma dx1 dx2, e vezes o jacobiano da transformação, né? A menos das constantes, né? A menos das constantes que estão aqui na frente da definição da seção de choque diferencial, a gente tem as PDFs que vão entrar na conta, né? Então, a gente tem a carga quadrada de cada sabor de quark que vai aniquilar, e somado sobre todos os sabores, esses produtos das PDFs, né? Quark, antiquark, antiquark, quark, no próton 1 e no próton 2. Onde o x1 e o x2, claro, vão ser escritos em termos de m e de y. Né? Como eu estava comentando, isso é até 50 GeV, né? Acima de 50 GeV tem uma contribuição do bóson Z, né? Que vai produzir também diletos. Então, a gente pode ter aniquilação do quark-antiquark e produção de um Z, e o Z decaindo, então, em dileptons, né? Também, certo? É um processo a mais que aparece se a energia de antimassa da colisão é alta o suficiente. Alta o suficiente é energia de antimassa da ordem ou abaixo, ali, próximo da massa do Z, né? Da energia de repouso do Z, certo? Do ponto de vista prático, né, o que o experimental vai medir é esse tipo de seção de choque diferencial, né, d sigma, dm, dy. Né? Claro que a gente, dentro do contexto do modelo de Partons, pode, né, escrever as frações de momento que vão entrar aqui nas PDFs, né, em termos de m e y, da forma que eu acabei de mostrar aqui. Aqui é um exemplo de plot mais recente, né? Esse é um plot retirado do LHC, né? Essa é a colaboração, acho que é a CMS, né? Onde aqui tem seção de choque diferencial em termos da massa invariante do dilepto. Isso significa que já foi integrado na rapidez, né? Então, já foi feita a integração na rapidez, então está só mostrando aqui nesse plot a seção de choque diferencial de sigma dm, né? Onde m é a massa invariante do dilepton em termos da massa invariante do dilepton em GeV, unidades de GeV, né? Em preto aqui estão os pontos experimentais, né? Em azul, né, na curva azul, é a predição, então, da fatorização colinear, né? Fatorização colinear que envolve, então, as PDFs, né, dos quarks e dos antiquarks em cada próton lá colidindo no LHC. Esse pico que aparece é o pico da ressonância da produção de Z, como eu comentei, né? Obviamente a gente pode olhar também massas invariantes menores, né? Mais para baixo, porque aqui está só mostrando entre 15 e 600, né? E 600 GeV, né? Onde aqui, né, o pico corresponde à massa do Z, que é 80 e poucos, 85 GeVs, certo? Lembrando que toda essa discussão que eu fiz aqui é em ordem dominante, né? Quando a gente vai para a próxima ordem, tem mais diagramas, né, que vão ser envolvidos, né, na produção do dilepton. Estou sempre fazendo didaticamente sempre os diagramas de mais baixa ordem, né? Os diagramas de árvore, certo? Um processo que é um pouco parecido de calcular aqui em colisões hadrônicas, né, é a produção de jatos, né, em próton-próton. Jatos basicamente são hadronização, né? Hadronização. Jatos são clusters de hadrons, né? Esses clusters de hadrons vêm da hadronização de partons, né? Que foram criados no estado final como um processo de espalhamento de partons no estado inicial. Então, por exemplo, aqui é um exemplo típico de uma representação de produção de jatos, né? Dois jatos. Eu tenho um próton 1, o próton 2, por exemplo, né? Se é em próton-próton, né? Um parton de sabor I, então espalha com um parton de sabor J, né? Em curtas distâncias, e produzindo, então, dois partons no estado final, um parton de sabor K e um parton de sabor L. A hadronização desses dois partons no estado final vai dar origem a jatos, né? De hadrons que a gente chama de J1
e J2. A maneira de calcular a seção de choque diferencial de produção de jatos é parecida com no caso do Drell-Yan, né? Ela vai envolver, então, as PDFs dos quarks no estado inicial, sabor I e sabor J, a seção de choque de subprocesso, né? Partam, produzindo partam, e, claro, alguma maneira de obter a hadronização em jatos, né, que em geral são dadas pelas funções de fragmentação, certo? Mas a maneira de calcular é temporalmente a mesma, como no caso do Drell-Yan. Aqui é um exemplo, né, de seção de choque, isso no LHC também, 7TeV, proto e 7TeV, né? A seção de choque diferencial aqui, vejam bem, é escrito em termos da momento transversal do jato e da rapidez do jato, né? Em unidade de picobar sobre GeV. Em termos, né, o gráfico está em termos do momento transversal do jato, né? Então, eles escolheram um jato e mediram. Em geral, eles são back-to-back, né? Então, eles escolhem um e mostram a dependência no momento transversal. De novo, as ordens de grandeza são grandes, né? Vários dados experimentais, os dados experimentais correspondem a várias faixas de rapidez, né? As bolinhas pretas aqui são rapidez central, né? E depois eles vão indo em direção a rapidezes maiores, que a gente chama de rapidez forward, né? Frontais, né? Ele chega até rapidez 3 para esses jatos, né? Cujo momento transversal está indo de 20 até 1000 GeVs para esses jatos, né? Em azul aqui são as predições, claro, da fatorização colinear em termos de PDFs. Geralmente essas predições são em ordens mais altas de QCD perturbativo. Em geral, a maior parte dos processos já são conhecidos em NNLO, né? Terceira ordem. Terceira ordem é calculada, né? E a consistência da predição do espectro em PT, que isso é o que chama, né, seção de choque diferencial, que é o espectro em PT, né, dos jatos produzidos. A consistência teórica é muito grande, né, alta qualidade de descrição dos dados de jatos, né. Obviamente, eu encerro aqui a questão de dois processos, né, mas tem vários processos que a gente consegue calcular do mesmo jeito. Por exemplo, quarks pesados, né? A gente pode produzir par de quarks pesados no estado final a partir de colisão, né? De espalhamento de partons leves no estado inicial. É muito parecido com o que acontece aqui com produção de jatos, né? Só que os partons de sabor K e L são sabores pesados, por exemplo, charme, anti-charme, bottom, anti-bottom, ou até top, anti-top. No LHC é possível, né? Produzir pares de top, anti-top, porque a energia é suficiente para gerar a massa invariante desse par de tops, né? Certo? Outro processo que tem mais a ver com o caso eletrofraco é a produção de Z e W, mas a maneira de calcular a seção de choque de produção de Z e W, apesar dos processos de espalhamento ser mediado pela interação fraca, né? A maneira de calcular a seção de choque diferencial é a mesma, né? Sempre a gente vai ter, então, partons no estado inicial, que vão nos dar a produção do bóson, né? E depois a gente tem o decaimento desse bóson, vai depender se ele é Z ou W, né? Que é modelado via interação fraca, né? Mas o modelo de calcular é a mesma, né? Envolve as PDFs dos partons que vão gerar o Z ou W, né? Isso a gente sabe quais deles na interação fraca vão dar origem a Z ou W. E depois, claro, a gente tem o processo de decaimento, né? Que a gente conhece também na interação fraca como calcular o decaimento num estado final, ou de leptons, ou em neutrinos mais um lepton carregado e assim por diante. Certo, pessoal? Aí eu encerro a aula de hoje por aqui. Na verdade, encerro a minha área, né? Eu só vou fazer mais uma lista de exercício desse assunto que a gente está discutindo nessas duas últimas aulas, né? E encerro a minha participação aí. E aí fico à disposição de vocês para perguntas, né? Estão aí ainda? Oi? Fico à disposição de vocês, se não temos, Bom, tem alguma por questão? incrível que pareça, hoje eu ainda entendi. Sim. Dúvidas, assim.
Eu Tá vou ter certo. dúvidas da lista. Da lista. A lista, Tá, tá. eu A comecei a lista fazer 2 ela. eu vou tentar preparar agora à tardezinha até o início da noite e já mando para vocês. É mais nesse sentido dessa última aula aqui, né? Aplicação, né? Por exemplo, heavy quarks, né? Quarks pesados. Ah, tá. Se tivesse mais tempo, a gente ia até o Z e W, né? Se tivesse mais tempo, mas são 6 aulas, não dá para ir muito. Eu já avisei o Cristiano, né, que ele parte já semana que vem, né? Ele já está informado. Provavelmente ele vai falar com vocês para combinar aí as aulas restantes, né? Certo? Ok. Peitoria. Eu não sei se vocês estavam enxergando. Vocês enxergaram a tela? As Eu tô transparências? enxergando, sim, Ah, mas agora no sim vi... que eu aumentei, mas antes entrei aqui e vi que estava pequenininha, né? mas os vídeos, quando eu vou reassistir eles travam, assim, o senhor fica falando, né, e a, é como se a transparência ela não acompanhava essa explicação. Isso, o Otávio já tinha falado, isso tem a ver com vai depender da velocidade da internet Ah, tá. enquanto está gravando, né? É um Uhum. problema na gravação do MConf, né? Isso tem a ver com a velocidade da internet, né? Ah, beleza, a gente acompanha a gente fica escutando e acompanha lá com a outra Isso, transparência. pega o PDF da aula Aham. e vai acompanhando, né? Aí acho que ficou pouco tempo, né? Eu trava um Sim, pouquinho. Não é trava tudo. e volta, aí trava e volta, fica. Sim, sim. Nada Eu que acho que atrapalhe, não atrapalha não. foi só a aula 2, eu acho. A aula 2 ficou. A aula 2 ou 3? Teve uma que ficou a aula inteira praticamente trancada. Ah, Sim, seria 2, mas a 3 também travou um pouquinho, tá eu bom. acho. Não, mas tranquilo, deu pra acompanhar com o PDF. Professor, Sim, eu por sem enquanto problema. também tô sem dúvida. Até agora na lista 1 não tive dúvida também. Tô terminando Uhum. praticamente. E é isso aí. Qualquer coisinha manda e-mail. Tá, eu vou tentar até hoje de noite mandar a lista 2 e aí a gente encerra isso. Certo, pessoal? Uhum. Uhum. Bom fim de dia para Ok. vocês. Certo, certo. Valeu, bom final de semana pra você.